Presidente, eu vou responder com tranquilidade, mas eu tenho que dar uma resposta mais ampla, já que o presidente Márcio Pacheco, meu colega ecoespiritual, fez uma grande digressão. O deputado Luiz Paulo já pediu aqui o voto em separado, portanto, não vou adiantar o meu. Primeiro, o deputado Márcio Pacheco faz referência ao Parque do Mendanha-Jericinó, que foi criado em 2013, depois do massacre da Chatuba. Depois houve várias ações na área do parque contra esconderijos de traficantes e depósitos de carros velhos roubados. Então, foi uma ação importante que contou com o apoio do Exército. Para simplificar, deputado Márcio Pacheco, Vossa Excelência cometeu alguns equívocos. Claro que é normal isso. O Exército ele não argue a validade do decreto. Isso não é verdade. O que o Exército argue é uma área, que é o SIG, Centro de Instrução de Jericinó, que é um quarto da área deste outro parque, já criado há 7 anos atrás, e que está há anos tramitando na Justiça. Ou seja, o Exército não diz que o decreto é ruim, nem argue o decreto, e não diz que a área toda é ruim. Ele diz que um pedacinho da área é dele e ele quer ficar cuidando dele. E não ganhou nada na Justiça. Caso ganhe, esse parque do Mendanha-Jericinó, em vez de ter 4.000 hectares, vai ter 3.000 hectares e tudo segue como antes. Portanto, não é fato que o decreto está sendo questionado. A segunda parte, deputado André Siciliani, agora já também me dirijo a Vossa Excelência. Eu, como ministro, como secretário, criei dezenas de parques nacionais e estaduais, dezenas, ampliei, alguns na Amazônia de milhões de hectares, mais de 10 aqui no Rio, criando ou ampliando, por lei ou por decreto. Luiz Paulo sempre preferia por lei, com razão. O Parque da Tiririca, em Niterói, a gente criou por lei, outros por decreto. Todos esses parques, André Siciliano, oi, presidente, todos esses parques que a gente criou foram em áreas públicas ou em áreas privadas, porque as áreas são públicas ou privadas. Existe um fundo de compensação ambiental que é para indenizar. Isso é feito. Claro, é feito lentamente, mas Está aberto, feito. Luiz, seu som, Luiz Paulo. Centenas de indenizações foram pagas. Outra coisa, dizer que não se pode criar um parque em áreas públicas é algo que não tem cabimento. A maior parte dos parques que nós criamos na Amazônia, por exemplo, também no Cerrado, foram em áreas públicas, em áreas da União. E áreas estaduais aqui, por exemplo, o Parque da Ilha Grande, que a gente duplicou, uma parte era a área da União, né? Então, quando você cria um parque, você diz, olha, aquela área vai ser de preservação. Tem que ter uma audiência pública, tem que ter uma negociação. Algumas áreas vai ser cogestão, outras vai ter limitação, outras você suprime da área do parque. Eu tenho experiência em criar dezenas e dezenas de parques. Todos são em áreas públicas ou em áreas particulares. Não há área que não seja pública ou particular. Inclusive, presidente democrático André Siciliano, quando a gente vai criar em área particular, tem a chiadeira da indenização. Eu quero dizer que centenas de indenizações foram pagas e existe o Fundo da Mata Atlântica, que é para isso. Aliás, o governo quis acabar, a gente não deixou que fosse acabado. Esse fundo existe, é originado das compensações ambientais e é para pagar as indenizações. Quando é em área pública, estadual ou federal, é um processo de negociação. Outra coisa, esta área, que é federal, ela foi decretada de utilidade pública, até para fins do autódromo, embora o próprio EARIMA tenha listado 4 outras áreas próximas, boas, planas, que não têm 200.000 árvores. Algumas são particulares, uma é até de uma cervejaria, e outras são do Exército, Campo dos Afonsos, e outras áreas próximas da Avenida Brasil. Também são áreas que foram decretadas de utilidade pública para fim do autódromo. Ora, se pode ser de utilidade pública para fim do autódromo, pode ser de utilidade pública
para fim de um parque. Não há absolutamente nenhuma diferença. E, por fim, presidente André, para responder a sua questão, eu prefiro que o projeto continue a votação nas comissões. Como ele vai receber dezenas e dezenas de emendas, vamos ver como vai ser a negociação das emendas. E aí, sim, eu volto a analisar a proposta de Vossa Excelência, presidente André. Vamos deixar tramitar. Nós recebemos as dezenas de emendas e analisamos se a gente chega a um acordo ou não. E só para dizer em relação à sua proposta de audiência pública, já houve uma audiência pública no plenário da LERJ, com 400 pessoas, em setembro de 2018, inclusive com o Estado, o município, um general do Exército, o Ministério Público, os pesquisadores do Jardim Botânico. Portanto, esta audiência pública já houve. Então, a minha resposta é a seguinte: eu aceito a sua sugestão para mais adiante, na discussão das emendas. Agora, vamos receber as emendas e os pareceres. E depois para concluir, por favor, avalio e discuto com Vossa Excelência essa proposta que eu sei sempre sensata. Vossa Excelência sempre quer ajudar e tem ajudado imensamente. Então, essa é a minha resposta. Vamos receber as emendas e, para a semana que vem, a gente avalia essa vossa sugestão sensata e democrática. Questão de ordem, presidente. Estamos votando o parecer